Imagine sair para uma caminhada durante uma viagem dos sonhos. O caminho é conhecido por turistas, o dia começa tranquilo, e tudo parece apenas mais uma aventura para guardar na memória. Você leva uma mochila pequena, uma câmera, 2 celulares e decide seguir por uma trilha cercada pela floresta tropical do Panamá. Algumas horas depois, os primeiros sinais de desespero aparecem. Tentativas de ligação para emergência são registradas nos celulares, mas nenhuma chamada consegue completar. Dias se passam, as buscas começam, nada é encontrado. Então, semanas depois, uma mochila aparece perto de um rio. Dentro dela estão os celulares, os documentos, a câmera fotográfica e uma sequência de imagens que transformaria esse desaparecimento em um dos casos mais perturbadores da internet. Duas jovens saíram para uma trilha, nunca voltaram. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois que elas entraram na floresta. Esta é a história de Chris Kremers e Lisanne From, e este é mais um Arquivo Perdido. Chris Kremers tinha 21 anos e Lisanne From tinha 22. As duas eram holandesas, cresceram na mesma região dos Países Baixos e decidiram viajar juntos para o Panamá em 2014. A ideia era passar algumas semanas conhecendo o país, estudar espanhol e depois participar de um trabalho voluntário com crianças. Elas chegaram ao Panamá em março daquele ano e viajaram por diferentes regiões antes de chegarem a Boquete, uma cidade localizada na província de Chiriquí, conhecida por suas montanhas, clima agradável e trilhas cercadas pela floresta. Ali ficariam hospedadas com a família local enquanto aguardavam o início do trabalho voluntário. No dia 1º de abril de 2014, Chris e Lisanne decidiram fazer uma caminhada pela trilha El Pianista, uma das mais conhecidas da região. A trilha passava por áreas de floresta densa e seguia em direção a um mirante. Para muitos turistas, era uma caminhada bonita, mas que exigia atenção, principalmente para quem não conhecia bem o terreno. Elas saíram por volta da manhã, levando uma mochila, uma câmera digital Canon e seus celulares. Durante a caminhada, tiraram várias fotos sorrindo, atravessando trechos de mata e registrando a paisagem. As imagens mostram duas jovens aparentemente tranquilas, vivendo aquilo que parecia ser apenas mais um dia comum de viagem, mas aquela trilha não terminaria como elas imaginavam. Durante a subida pela trilha El Pianista, elas registraram diversos momentos da caminhada. As fotografias mostraram as duas sorrindo, atravessando pequenos riachos e aproveitando a paisagem montanhosa da região. Nada nas imagens indica que algo estivesse errado. Por volta das primeiras horas da tarde, elas chegaram ao mirador, o ponto mais alto da trilha. Dali era possível observar as montanhas de dois lados da cordilheira de Talamanca. Para a maioria dos visitantes, aquele era o destino final da caminhada. Normalmente, os turistas descansavam por alguns minutos e retornavam pelo mesmo caminho. As últimas fotografias tiradas naquele local mostram elas aparentemente tranquilas. Até aquele momento, tudo indicava que a trilha havia transcorrido normalmente. Mas existe um detalhe que chamaria a atenção dos investigadores anos depois. As últimas fotos conhecidas não foram tiradas no mirante. Elas continuaram caminhando. Depois de chegarem ao mirador, as duas seguiram pela trilha que descia para o outro lado da montanha, em direção à floresta mais fechada. Esse trecho é muito menos frequentado por turistas e passa por uma área utilizada por moradores locais e comunidades indígenas. As fotografias registradas após o mirante mostram um ambiente completamente diferente. A vegetação se torna mais densa, o caminho mais estreito e o terreno muito mais irregular. A última fotografia feita durante o dia foi registrada por volta das 13h54. Depois disso, a câmera permaneceu em silêncio durante vários dias. Nenhuma outra imagem foi tirada, nenhum vídeo foi gravado. Era como se algo tivesse interrompido completamente aquela caminhada. Pouco tempo depois da última fotografia, aconteceu algo que mudaria completamente a investigação. Às 16h39 foi registrada a primeira tentativa de ligação para o número de emergência 112, utilizado na Holanda e compatível com parte do sistema de emergências internacionais. A ligação não foi completada. Poucos minutos depois, houve uma nova tentativa, também sem sucesso. No Panamá, a cobertura de sinal naquela região é extremamente limitada. Os registros mostram que os celulares conseguiram identificar brevemente uma rede, mas o sinal era insuficiente para estabelecer uma chamada. Naquele momento, ninguém sabia onde Chris e Lisanne estavam, mas uma coisa já era evidente: elas precisavam de ajuda. No dia seguinte, os celulares continuaram registrando novas tentativas de contato com o serviço de emergência. As chamadas eram feitas tanto para o 112 quanto para o 911, números utilizados no Panamá.
Os registros mostram um padrão preocupante. As tentativas aconteciam principalmente durante o dia, sugerindo que alguém economizava bateria durante a noite. Em alguns momentos, apenas um dos celulares era ligado. Em outros, os dois aparelhos eram utilizados com poucos minutos de diferença. Os investigadores concluíram que, pelo menos durante vários dias após o desaparecimento, uma ou ambas ainda estavam vivas e tentando encontrar alguma forma de pedir socorro. Mas conforme os dias passavam, as baterias começavam a acabar, o sinal nunca aparecia e a floresta permanecia completamente silenciosa. Enquanto isso, familiares e moradores de Boquete já iniciavam uma enorme operação de buscas, sem imaginar que as respostas para o desaparecimento das duas jovens só começariam a surgir mais de 2 meses depois, quando uma simples mochila fosse encontrada às margens de um rio. Os dias passaram, as buscas aumentaram, policiais, voluntários, moradores da região e equipes especializadas percorreram trilhas, rios e áreas de mata fechada ao redor de Boquete. Helicópteros sobrevoaram a floresta, enquanto cães farejadores tentavam encontrar qualquer vestígio das duas jovens. Mesmo com toda a mobilização, nenhum sinal de Chris ou Lizane foi encontrado. A floresta parecia simplesmente tê-las engolido. Foi somente cerca de 2 meses depois do desaparecimento que a investigação finalmente ganhou uma nova direção. No dia 11 de junho de 2014, uma mulher da comunidade indígena Ngab encontrou uma mochila azul às margens do rio Culebra, uma área distante da trilha onde as jovens haviam sido vistas pela última vez. À primeira vista, parecia apenas uma mochila comum, mas quando ela foi entregue às autoridades, os investigadores perceberam que estava diante da principal evidência de todo o caso. O estado da mochila chamou imediatamente a atenção. Apesar de ter sido encontrada em uma região de mata úmida e próxima ao rio, ela apresentava poucos danos aparentes. Dentro dela estavam praticamente todos os objetos pessoais que Chris e Lizane haviam levado para a trilha. Havia uma câmera fotográfica Canon, 2 celulares, óculos escuros, uma garrafa de água, dinheiro em espécie, os passaportes, um cartão de seguro de saúde e outros pequenos pertences. Nada parecia ter sido revirado, nenhum objeto de valor havia sido levado. Tudo estava cuidadosamente guardado. Esse detalhe levantou inúmeras perguntas. Se as duas haviam sofrido um acidente, como a mochila permaneceu em condições relativamente boas? E se alguém a encontrou antes, por que todos os objetos continuavam ali? Até hoje, essa pergunta faz parte das discussões sobre o caso. Ao analisar os 2 telefones, os investigadores descobriram uma cronologia extremamente precisa dos dias seguintes ao desaparecimento. Os registros mostravam exatamente que cada aparelho havia sido ligado, desligado e utilizado. No dia 1 de abril, poucas horas depois da última fotografia registrada durante a caminhada, começaram as primeiras tentativas de ligações para os números de emergência 112 e 911. Nos dias seguintes, novas chamadas foram feitas repetidamente. Nenhuma conseguiu completar a conexão. Conforme as baterias diminuíam, os aparelhos passaram a ser ligados apenas por alguns minutos, provavelmente em momentos em que quem o utilizava acreditava que poderia encontrar o sinal. Outro detalhe chamou a atenção. A partir do dia 5 de abril, o iPhone de Chris começou a registrar diversas tentativas de desbloqueio, utilizando um PIN correto, ou sem que o código fosse inserido. Os registros mostram que o aparelho foi ligado várias vezes nessas condições. Os investigadores nunca conseguiram determinar quem estava tentando acessar o telefone. Alguns acreditam que Lizane poderia não conhecer o código da amiga. Outros sugerem que Chris talvez já não estivesse em condições de utilizar o aparelho. Também existe quem veja nesse detalhe um indício de participação de uma terceira pessoa, mas não há qualquer evidência conclusiva que permita confirmar essa hipótese. O que os registros realmente mostram é que alguém continuou utilizando pelo menos um dos celulares durante vários dias após o desaparecimento. Isso significava que a história ainda estava longe de terminar, porque o conteúdo da câmera fotográfica revelaria algo muito mais perturbador. Na madrugada do dia 8 de abril, quase 90 fotografias seriam tiradas no meio da escuridão da floresta, e até hoje ninguém conseguiu explicar exatamente por quê. Quando os investigadores conseguiram acessar a câmera encontrada dentro da mochila, descobriram centenas de fotografias tiradas durante a viagem das duas jovens. As primeiras imagens mostravam exatamente o que todos esperavam: Chris e Lizane passeando pelo Panamá, paisagens, momentos de lazer e, por fim, as fotografias feitas durante a trilha El Pianista, no dia 1º de abril de 2014. A sequência terminava com as duas aparentemente tranquilas, caminhando além do mirante. Depois disso, o cartão de memória permaneceu completamente sem registro durante vários dias, até a madrugada de 8 de abril. Foi então que aconteceu algo que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Entre aproximadamente 1 e 4 da manhã, a câmera registrou cerca de 90 fotografias em sequência. Quase todas foram feitas na completa escuridão. Nenhuma mostrava claramente Chris ou Lizane. Em vez disso, as imagens revelariam apenas pequenos fragmentos do ambiente ao redor: pedras molhadas, galhos, folhas, vegetação extremamente densa, um barranco e parte de um rio. Em diversas fotografias, o flash iluminava apenas alguns metros da floresta, antes de desaparecer novamente na escuridão. Era impossível saber exatamente onde aquelas imagens
imagens haviam sido registradas, nem qual era a intenção de quem estava segurando a câmera. Conforme especialistas analisavam fotografia por fotografia, alguns detalhes começaram a chamar a atenção. Uma das imagens mostrava o que parecia ser sacolas plásticas vermelhas, presas na ponta de galhos, formando uma espécie de pequeno marcador improvisado. Outra registrava objetos espalhados sobre uma pedra. Também havia fotografia mostrando apenas o céu através das árvores, como se a câmera tivesse sido apontada para cima repetidas vezes. A mais conhecida de todas exibia parte da cabeça de Chris Kremers. Era possível ver apenas seus cabelos ruivos, fotografados muito de perto. Seu rosto não aparecia. Até hoje ninguém sabe em que circunstâncias aquela imagem foi feita. Os investigadores levantaram diversas possibilidades. Talvez o flash estivesse sendo utilizado para iluminar o caminho. Talvez fosse uma tentativa desesperada de sinalizar para equipes de resgate ou para um helicóptero. Também existe a hipótese de que a câmera estivesse sendo usada apenas como uma fonte de luz temporária durante a madrugada. Nenhuma dessas explicações, porém, conseguiu esclarecer completamente a sequência de fotografias. O motivo pela qual quase 90 imagens foram registradas continua desconhecido. Outro detalhe alimentou ainda mais o mistério. Ao revisar a sequência de arquivos da câmera, os peritos perceberam que existia uma fotografia ausente. Após a imagem número 508, o próximo arquivo era identificado como 510. A fotografia 509 simplesmente não existia. Especialistas analisaram o cartão de memória tentando descobrir se ela havia sido apagada. Os exames confirmaram apenas que o arquivo não estava presente quando a câmera foi recuperada. Não foi possível determinar com certeza quando ou por quem essa imagem deixou de existir. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias afirmando que a fotografia poderia mostrar algo importante. No entanto, não existe qualquer evidência que permita afirmar isso. A existência da imagem 509 tornou-se apenas mais um dos muitos elementos que cercam o caso. Enquanto a internet tentava decifrar o significado das fotografias noturnas, a investigação foi uma descoberta muito mais dolorosa. Poucas semanas depois da mochila ser encontrada, os primeiros restos mortais das duas jovens começariam a aparecer ao longo do rio, e em vez de responder às perguntas, essas descobertas criaram ainda mais dúvidas. A mochila encontrada às margens do rio deu um novo rumo à investigação. Agora os policiais sabiam que Chris e Elizane haviam estado em alguma região além do mirador e que por vários dias, pelo menos, um dos celulares continuou sendo utilizado. Mas a pergunta mais importante permanecia sem resposta: onde estavam as duas jovens? Pouco tempo depois da descoberta da mochila, equipes de busca começaram a localizar os primeiros vestígios humanos, espalhados ao longo das margens do rio Culebra e das áreas próximas. A primeira descoberta foi uma bota de caminhada. Dentro dela ainda estava um pé humano. Exames de DNA confirmaram que os restos pertenciam a Elizane Fromm. Era a primeira confirmação oficial de que as duas realmente haviam permanecido naquela região depois do desaparecimento, mas aquela seria apenas a primeira de várias descobertas. Nas semanas seguintes, moradores da região encontraram outros fragmentos de ossos espalhados por diferentes pontos próximos aos rios e córregos da floresta. Entre eles estavam parte da pelve da Chris Kremers, costelas e outros pequenos fragmentos pertencentes às duas jovens. Todos foram encaminhados para exames laboratoriais. Os especialistas confirmaram a identidade por meio de testes de DNA. No entanto, os resultados não conseguiram esclarecer exatamente como elas morreram. Os restos encontrados eram limitados e estavam espalhados por uma área extensa, o que dificultava a reconstrução dos acontecimentos. Também não havia elementos suficientes para determinar com precisão quando cada uma morreu. Essa ausência de respostas abriu espaço para inúmeras interpretações. A análise dos ossos gerou muita discussão ao longo dos anos. Diversas teorias surgiram na internet, afirmando que alguns fragmentos apresentavam características incompatíveis com um acidente na floresta. Entretanto, os laudos oficiais não concluíram que as jovens foram vítimas de homicídio. Os exames indicam que os restos permaneceram expostos a um ambiente natural por um período considerável, sofrendo a ação da água, da vegetação, dos animais e das condições climáticas da região. Os peritos também não encontraram evidências conclusivas de violência que permitisse afirmar que houvesse participação de terceiros. Isso não significava que todas as perguntas foram respondidas, significava apenas que as evidências disponíveis não foram suficientes para confirmar um crime. Até hoje, a causa exata da morte de Chris Kremers e Elizane Fromm permanece indeterminada. Com a divulgação das descobertas, especialistas passaram a analisar novamente toda a cronologia do caso, a sequência das ligações para a emergência, as fotografias tiradas durante a madrugada, a mochila encontrada em bom estado e os restos mortais espalhados pela floresta. Cada elemento parecia apontar para uma história diferente.
Para alguns investigadores, o cenário mais provável era de um acidente seguido de desorientação na mata. Segundo essa hipótese, as duas jovens continuaram caminhando além do mirador, perderam o caminho e permaneceram vários dias tentando sobreviver enquanto buscavam ajuda. Outros pesquisadores acreditam que ainda existem perguntas importantes sem resposta e defendem que alguma evidência poderia indicar a participação de terceiros. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma definitiva, mas a parte mais difícil da investigação ainda estava por vir. Chegara o momento de reunir todas as evidências conhecidas e responder à pergunta que continuava intrigando milhões de pessoas ao redor do mundo: o que realmente aconteceu com Chris Kremers e Lisanne Fromm? Mais de uma década se passou desde que Chris e Lisanne desapareceram na floresta panamenha. Mesmo depois de uma investigação internacional, centenas de horas de busca e análises forenses detalhadas, nenhuma autoridade conseguiu reconstruir exatamente os últimos dias das duas jovens. O que existe hoje é uma sequência de fatos documentados e muitas perguntas que continuam sem respostas. A hipótese considerada mais provável pelas autoridades panamenhas e por boa parte dos investigadores independentes é de que Chris e Lisanne sofreram um acidente após ultrapassarem um mirador. Segundo essa reconstrução, as duas continuaram caminhando por uma área pouco frequentada da trilha, acabaram se desorientando e não conseguiram encontrar o caminho de volta. Os registros dos celulares mostraram tentativas repetidas de ligar para o serviço de emergência durante vários dias. As chamadas eram feitas principalmente durante o dia, sugerindo que alguém estava tentando economizar bateria. As fotografias da madrugada também podem ser interpretadas como tentativa de iluminar o caminho, sinalizar para equipes de resgate ou registrar o ambiente onde estavam. Com o passar dos dias, a falta de comida, água potável, o terreno extremamente acidentado e o clima da floresta poderiam ter tornado a sobrevivência praticamente impossível. Essa hipótese consegue explicar grande parte das evidências conhecidas, mas não consegue responder a todas. Se realmente foi um acidente, por que elas continuaram caminhando além do mirador, mesmo sendo turistas e sem conhecer aquela região? Por que quase 90 fotografias foram tiradas durante a madrugada do dia 8 de abril? Quem utilizou o celular de Chris após as tentativas de desbloqueio com o código incorreto? Como a mochila permaneceu relativamente preservada mesmo depois de semanas em uma região de floresta tropical? E o que aconteceu com a fotografia número 509? Nenhuma dessas perguntas recebeu uma resposta definitiva. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram, tentando preencher essas lacunas. Algumas sugerem de participação de criminosos, outras falam em um acidente seguido por uma longa tentativa de sobrevivência. Também existem hipóteses envolvendo terceiros que nunca puderam ser comprovadas. Até hoje, não existe evidência suficiente para confirmar qualquer uma delas. Poucos desaparecimentos modernos foram analisados tantas vezes quanto o de Chris Kremers e Lisanne Fromm. Jornalistas, peritos, fotógrafos, especialistas em sobrevivência, investigadores independentes e milhares de pessoas já estudaram os registros da câmera, os dados dos celulares, os mapas da trilha e os laudos periciais tentando encontrar algum detalhe que tenha passado despercebido. Mesmo assim, o quebra-cabeça continua incompleto. Talvez as duas tenham simplesmente se perdido em uma das florestas mais difíceis da América Central. Talvez um acidente tenha desencadeado uma luta desesperada pela sobrevivência. Ou talvez parte da verdade tenha desaparecido junto com elas naquela montanha. No dia 1º de abril de 2014, Chris Kremers e Lisanne Fromm iniciaram uma caminhada que deveria apenas durar algumas horas. Elas nunca voltaram. Os celulares registraram dias de tentativa de pedir socorro. A câmera revelou fotografias que continuavam intrigando investigadores do mundo inteiro. A mochila foi encontrada. Os restos mortais também, mas a resposta para a pergunta mais importante nunca apareceu. O que realmente aconteceu com Chris Kremers e Lisanne Fromm? Foi um acidente? Uma sequência de decisões erradas em um ambiente extremamente hostil? Ou existe uma parte dessa história que jamais chegou ao conhecimento das autoridades? Talvez a floresta tenha guardado esse segredo para sempre. Ou talvez algum detalhe ainda esteja esperando para ser descoberto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Chris e Lisanne sofreram um acidente na floresta? Ou acha que existe algo muito maior por trás desse desaparecimento? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas pessoas desaparecem sem deixar respostas. E este foi mais um Arquivo Perdido.